Olá pessoal, aqui é o Alex Marcionita, começando mais um vídeo no canal. A graça de Crestos a todos. Então, irmãos e irmãs, eu gostaria de prosseguir com o estudo do Evangelho de Tomé. Dessa vez trazendo uma parte mais histórica, né? Tentando localizar a origem histórica, geográfica e cultural do Evangelho de Tomé. Então, primeiro, eu gostaria de trazer a abordagem, digamos assim, acadêmica, né? Porque eu acho que ela tem algumas lacunas, tem alguns furos nessa interpretação acadêmica. Então, basicamente, alguns acadêmicos vão dizer que este evangelho é do século I e outros que ele é do século II, né? E que ele teria surgido ali na região da Síria, mas especificamente a Síria Oriental, que seria a capital ali, seria uma cidade chamada Edessa, tá? Então, alguns acadêmicos vão associar o Evangelho de Tomé à tradição gnóstica, tá? E inclusive vão interpretá-lo através de uma mentalidade gnóstica. Por exemplo, vão tentar encontrar paralelos entre o Evangelho de Tomé e os escritos valentinianos, ou então os escritos setianos, tá? Eu acho isso aqui um erro, e mais adiante vocês vão entender por quê. E outra possibilidade é de que o Evangelho de Tomé teria se baseado, né, aqueles que escreveram este Evangelho teriam se baseado nos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque existem paralelos textuais entre os sinóticos e Tomé, e isso é bem conhecido pelos estudiosos. Então, eu até dei uma pesquisada rápida aqui. Parece que dos 114 ditos de Jesus no Evangelho de Tomé, 2/3 desses ditos existem paralelos entre eles e os evangelhos sinóticos. Então, os acadêmicos vão fazer uma interpretação enviesada, né? Eles vão dizer que ali na metade do século II, um grupo gnóstico tinha acesso a esses evangelhos sinóticos e então pegaram algumas partes ali e enxertaram no Evangelho de Tomé e acrescentaram alguns ditos de origem gnóstica, tá? Ou então ele teria surgido da mesma fonte que seria uma fonte hipotética, que serviu de base para tanto o Evangelho de Tomé quanto os evangelhos sinóticos, né? Então, assim, percebam que não existe um consenso, não existe nada muito claro, é tudo na base da especulação, né? E eu gostaria de trazer uma visão alternativa, tá bom? Então, assim, qual que é a hipótese que eu estou trazendo aqui? Que o Evangelho de Tomé e esse grupo chamado Tomazinos, que eram os discípulos de Tomé, digamos assim, eles estariam muito mais associados ao cristianismo primitivo do século I, né? Ou seja, eles não eram gnósticos tardios do século II, que conheciam ali, por exemplo, a literatura de Valentim, ou então dos setianos. Inclusive não existem paralelos tão fortes assim entre Tomé e esses gnósticos tardios, tá? É que assim, as pessoas não conseguem enxergar uma coisa. Tomé, como eu disse, 2/3 dos ditos do Jesus tomazino são paralelos aos evangelhos sinóticos. Então como que a gente vai ignorar isso?
né? Então a gente precisa entender melhor por que isso. E aqui não cabe uma explicação simplista. Por exemplo, essa explicação de que os tomazinos eram um grupo gnóstico, vivendo no século II, e eles se inspiraram nos evangelhos católicos para escrever uma versão gnóstica, que eles chamaram de Evangelho de Tomé. Isso aqui é uma visão muito simplista da coisa, né? Então, assim, eu parto deste pressuposto de que o Evangelho de Tomé ele tem muitos textos que são paralelos aos evangelhos sinóticos, tá? Então, eu conecto este evangelho com um grupo de cristãos primitivos, talvez até mesmo cristianos, vivendo no século I, tá? Daí a questão geográfica, né? Eles dizem que Tomé era um dos 12 apóstolos, e isso está relatado mesmo no Novo Testamento católico, né? Por exemplo, em Lucas capítulo 6, ali é dada uma lista dos 12 apóstolos, e Tomé é contado entre os 12. Então ele era um apóstolo de Jesus, né? Isso segundo a narrativa católica, tá bom? Eu nem acho que esses 12 apóstolos foram mesmo instituídos pelo Crestus, tá? Eles podem até ter existido, mas não foi o Crestus que escolheu eles como apóstolos. Não acho que isso seja verdade, tá? Então, Tomé era um dos 12 apóstolos. Ele também aparece no Evangelho de João. É aquele personagem que, após a ressurreição física de Jesus, né, a suposta ressurreição física, Tomé não teria acreditado. Então ele era um cético, um descrente, e ele precisou tocar nas feridas de Jesus para então ser convencido da ressurreição física. Ou seja, Tomé, inclusive, ele era visto com maus olhos pelo apóstolo João, né? Tanto que no Evangelho de João, Tomé ele é retratado como essa figura descrente, né? Então, assim, inclusive, talvez existisse uma disputa entre Tomé e João, tá? Na igreja primitiva. Mas ele era um dos 12 apóstolos. Isso me leva a crer que Tomé estava associado inteiramente à tradição cristã primitiva, tá bom? Então, assim, se quisermos rastrear a origem de Tomé, precisamos rastrear os passos dos cristãos primitivos, ou então, na nossa linguagem marcionita, os cristianos, né? Discípulos de Crestus. Então, eu acho que o melhor personagem para a gente estudar é justamente o apóstolo Paulo. Qual foi a rota de viagem do apóstolo Paulo, né? Então, em Gálatas capítulo 1, ele fala que recebe a revelação do Evangelho por intermédio do próprio Crestus. E ali é dito, isso na versão católica, que ele vai a Jerusalém para estar com Pedro e Tiago. Eu acho que isso aqui é um enxerto. Depois ele fala que vai até a Arábia. Eu estou começando a achar que isto também é um enxerto, tá? E depois ele fala que vai para a Síria e para a Cilícia. Então aqui eu acho que existe verdade. E eu vou explicar o porquê. Existe a hipótese de que o apóstolo Paulo fosse um apóstolo que conviveu com Jesus. Então ele presenciou a vinda, os ditos e feitos de Jesus. Então existe essa possibilidade. Ou seja, quando Crestus retorna de onde ele veio, para nós é o terceiro céu, onde Paulo estaria? Em Jerusalém, que foi onde Crestus encerrou a sua missão, a sua jornada aqui na Terra. Então pensem comigo, isso é uma hipótese, tá? Se ele estava em Jerusalém, ou então, segundo a narrativa de Atos, ele estava em Damasco quando ele recebeu o Evangelho,
Então temos duas hipóteses, né? Ou ele estava em Jerusalém, como um dos apóstolos, ou então ele estava em Damasco. E a partir desse ponto, o que ele faz? Ele vai em direção ao norte. Não teria sentido ele descer para a Arábia, ou seja, seguir a direção sul e depois dar meia volta e ir para o norte. E depois de 14 anos na Síria e na Cilícia, ele retornasse a Jerusalém para o tal do Concílio de Jerusalém, né? O histórico Concílio de Jerusalém, que segundo os historiadores do Novo Testamento teria ocorrido no ano 48 depois de Cristo. E isso está descrito em Gálatas capítulo 2 e Atos capítulo 15. E eu já fiz a análise deste concílio aqui no canal, mas hoje, analisando a rota de viagem de Paulo, eu começo a contestar se realmente existiu esse concílio de Jerusalém. Porque pensem comigo, se Paulo fala em Gálatas capítulo 1 que ele vai para a Síria e para a Cilícia, precisamos olhar no mapa. A Síria e a Cilícia não eram próximas de Jerusalém, eram regiões distantes, né? Estamos falando aí de centenas de quilômetros de distância. Então não teria sentido ele ficar 14 anos ali e depois novamente retornasse a Jerusalém. Ou seja, ele daria meia volta e retornaria a Jerusalém. Eu acho que não tem muito sentido, porque, na minha impressão, o que o apóstolo faz? Ele parte numa jornada de pregação do evangelho para os povos, do grego ethnos, e era uma missão dada pelo próprio Crestus, né? Tanto que no final do evangelho de Lucas, que é o evangelho que a gente utiliza mais, no capítulo 24, Crestus fala que em seu nome se pregasse o arrependimento, que do grego é metanoia, a todos os povos. Então essa foi a missão que ele deixou, né? E eu acredito que Paulo, o apóstolo, foi justamente a pessoa que recebeu esta missão, tá? Então, o que Paulo faz? Ele não permanece em Jerusalém igual os falsos apóstolos, porque os falsos apóstolos permaneceram em Jerusalém. Inclusive, eles fundaram uma igreja ali, e o líder desta igreja era Tiago, o Justo, tá? E só que Paulo, ele parte em direção ao norte, para evangelizar os povos. Não era um evangelho restrito aos judeus, era um evangelho universal, para os povos, para as nações. Por isso que ele vai em direção ao norte, e o primeiro local onde ele vai chegar, segundo a nossa reconstrução histórica, é justamente a Síria. Daí a gente olha no livro de Atos, capítulo 11, e o que está escrito ali no versículo 26? Tá? Que Paulo e Barnabé ficaram ali em Antioquia da Síria, que era uma importante rota comercial e política daquela região. Eles ficaram, acho que 1 ano ali, pregando o evangelho, fundaram ali uma igreja espiritual, e ali foi a primeira vez que aquelas pessoas foram chamadas de cristãs. E a gente sabe que no original a palavra era cristianos, tá? Isso está no Codex Sinaiticus do século IV. Ou seja, a primeira igreja, ou então do grego eclesia, foi na Síria, tá? E foi ali que surgiram os cristianos. Então faz todo sentido que tenha sido a primeira igreja que Paulo fundou em suas viagens missionárias, tá? E ele continua rumo ao norte, ele vai passar pela Cilícia, e a cidade de Tarso ficava na Cilícia, tá? Então provavelmente daí que veio aquela história de que Paulo era nascido em Tarso, né? Não temos provas o suficiente para afirmar isso, mas ele esteve na Cilícia. Então ele continua em direção
a Anatólia, ou então Ásia Menor. E ali é onde estavam as principais igrejas, tá, que ele haveria fundado. A igreja da Galácia, de Colossos, Éfeso, Laodiceia, e depois também o norte da Grécia, tá? Que seria Tessalônica, Filipos, a parte central ou então sul da Grécia, né? Corinto, e também Roma, na província da Itália, mas não sabemos se ele realmente esteve em Roma ou se ele apenas escreveu uma carta para os romanos, tá? Ou seja, esta foi a rota dele: Síria, Cilícia, Anatólia e parte da Europa Mediterrânea. Então, assim, daí a gente volta em Tomé. Então, assim, Tomé, como eu disse, a fonte cristã que para nós é mais autêntica é o próprio apóstolo Paulo, tá? Então, se a gente considerar que Tomé tem algum tipo de relação com Paulo, que Tomé seria parte dessa mesma linhagem cristiana e não ebionita dos falsos apóstolos, mas ele seria de fato um apóstolo autêntico e original. Tanto é que ele era inimigo de João, tanto é que ele foi considerado um descrente pela Igreja Católica. Ele recebeu esse rótulo, né, de descrente, daquele que precisa ver para crer. Ou seja, criou-se um certo espantalho em torno de Tomé, né? Uma figura meio pejorativa, igual, por exemplo, Judas Iscariotes, né? Que eles transformaram num traidor. E a gente não sabe se é verdade aquela história de Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata e depois se enforcou, né? Isso está principalmente em Mateus capítulo 27 e Atos capítulo 1. A gente não sabe se isso é verdade, tá? Isso pode ter sido tudo invenção da Igreja Católica. E podem ter feito a mesma coisa com Tomé. Então, assim, a partir dessa reconstrução da história de Paulo, podemos criar uma hipótese de que Tomé e o seu evangelho tenham ali sido originados, ou melhor dizendo, o evangelho de Tomé foi originado ali na Síria, que foi a primeira igreja cristiana, tá? Então, assim, um dado interessante, dois dados, na verdade, interessantes que corroboram com essa tese. Primeiro, Tomé se chamava Judas. Tomé não era o nome dele era Judas. Olhem aí que informação interessante. Talvez ele seja o próprio Judas Iscariotes, né? Mas são tantas hipóteses paralelas que é difícil a gente abordar tudo no mesmo vídeo. Mas enfim, o nome dele era Judas. Isso é comprovado pelo seu próprio evangelho. O evangelho de Tomé começa assim: estas são as palavras que Jesus, o vivo, disse e que Judas Dídimo Tomé anotou. Então o nome dele era Judas. E aqui ele tinha dois apelidos, Dídimo e Tomé. E os dois significam a mesma coisa. Significa o gêmeo. Tá? E numa interpretação espiritual e mística, ele não era gêmeo sanguíneo de Jesus. Ou de outra pessoa que seja. Tá? Ele era gêmeo espiritual. O que é um gêmeo espiritual? É aquele que ouviu as palavras do Crestos e se tornou igual a ele. Ele adquiriu a mente de Crestos, que do grego é nous. E por incrível que pareça, isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Nós temos a mente de Crestos. Então, Paulo fala que ele tem a mente de Crestos. E Tomé era chamado de o gêmeo. Então, eu estou trazendo as conexões para que vocês reflitam, tá? Então, ele era o gêmeo espiritual de Crestos, aquele que havia entendido por completo a mensagem de Crestos e que por isso mesmo ele teria a autoridade eclesiástica para ser o sucessor de Crestos na terra, aquele que daria continuidade ao evangelho de Crestos,
que teria recebido a missão de expandi-lo para outras regiões e outros povos. Vocês estão percebendo as sutilezas e as conexões implícitas naquilo que eu estou falando? Então, assim, o nome dele era Judas. Agora, deixa eu explicar resumidamente essa questão do apelido. Tomé vem do aramaico, teoma, que, como eu disse, significa gêmeo. E Dídimo vem do grego dídimos, que também significa gêmeo. Então, não é que ele tinha necessariamente dois apelidos. Ele tinha um apelido que era falado em duas línguas diferentes, percebem? Tanto no aramaico quanto no grego. Tanto é que no Evangelho de João, João escreve assim, Tomé o Dídimo. Ou seja, João ele fala tanto o apelido em aramaico, Tomé, quanto o apelido em grego, Dídimo. Tá? E só mais um dado importante. Pelo que eu pesquisei, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que em nenhuma fonte católica, e principalmente do cânon do Novo Testamento católico, em nenhuma parte é revelado o nome de Tomé. Nós só sabemos que ele se chamava Judas por causa de textos apócrifos. Ou seja, talvez tenha sido algo que a própria Igreja Católica tentou ocultar. Ela não queria que as pessoas soubessem que Tomé originalmente se chamava Judas. Então vejam como a história foi manipulada, né? Mas enfim, e o que esse duplo apelido de Judas, ou esta dupla nacionalidade, digamos assim, o que isso revela para nós? Que provavelmente ele carregava este duplo apelido, tanto Tomé do aramaico quanto Dídimo do grego, porque talvez ele atuasse numa região bilíngue, ou então numa região cosmopolita, onde você tinha um povo com uma cultura mais voltada para a cultura grega, ou até mesmo romana, e outro povo mais voltado para a cultura semítica, né? Talvez uma cultura siríaca. Então, este nome e este apelido dele nos leva justamente para a Síria Ocidental. Porque existia a Síria Oriental e a Síria Ocidental, que era próxima da costa com o mar Mediterrâneo, e fazia fronteira com a Cilícia ao norte, e não sei exatamente ao sul qual era a nação que estava ali, tá? Mas o que atualmente seria Israel, tá? Ao sul da Síria Ocidental. Então, pessoal, vejam que na Síria Ocidental era falado tanto o grego, por causa da expansão do Império de Alexandre o Grande, né, que teria ocorrido o quê? De 300 a 400 anos antes do primeiro século da era cristã, lá por volta de 300 antes de Cristo. Então, por isso que o grego se espalhou em toda aquela região do Mediterrâneo, tanto a língua quanto a cultura grega, né? Mas também era falado o siríaco, ou então o aramaico, né, uma versão diferente ali do próprio siríaco ou das línguas semíticas, né? Então esse é um dado importante, que nos leva diretamente para a Síria Ocidental. Então esse era um dado que eu queria trazer, tá? E também, o outro dado que corrobora com esta tese, seriam justamente as escolas gnósticas do primeiro século, coisa que a gente geralmente esquece de estudar e de mencionar também. Porque o gnosticismo original vem da tradição de Simão Mago. Inclusive, muitos dizem que ele foi o primeiro gnóstico, tá? Simão Mago, que teria vivido entre o ano 37 e o ano 67. Então, Simão Mago ele tem conexões com a Samaria e também com a Síria.
Simão Mago teria deixado discípulos como Menandro, ou então Cerdo, ou mesmo Saturnino. E este tipo de gnosticismo, que podemos chamar de simoniano, que teria inclusive influenciado Marcião de Sinop, porque Márcion, segundo os relatos dos pais da igreja, foi discípulo de Cerdo, e Cerdo, por sua vez, era um discípulo de Simão Mago. Então, este gnosticismo simoniano teria se desenvolvido principalmente na região da Síria. Tá? Então, vejam como ali tinha também uma corrente gnóstica do século I atuando naquela região. Ou seja, temos ali os cristãos primitivos, né? Temos a questão do duplo dialeto e temos a questão dos gnósticos simonianos. Então, vários dados apontam para aquela região da Síria. E por isso que eu digo que existe a possibilidade de que o Evangelho de Tomé nasceu na Síria, do século I. Então, é algo bem antigo, ali por volta do ano 40, ou então o ano 50 depois de Cristo. É algo bem antigo, tá? Não sei dizer se esta versão que chegou até nós realmente é a versão original, porque esta versão que chegou a nós ela é um achado arqueológico de Nag Hammadi. É um texto que foi encontrado em copta, ou seja, nem era mais a língua original na qual foi escrito, que ele provavelmente foi escrito em grego koiné. E este texto em copta, achado em Nag Hammadi, ele é datado por volta do século IV. Tá? Então, é uma tradição bem posterior. De alguma forma, este evangelho de Tomé chegou ali no Egito. Provavelmente porque ele era um texto muito popular nos primeiros séculos do cristianismo. Tá? Mas não quer dizer necessariamente que ele nasceu ali entre os gnósticos do Egito, ou então entre os grupos gnósticos de Alexandria, por exemplo, Valentim, Basílides, Carpócrates, ou mesmo os setianos. Talvez seja uma conexão muito mais remota e que se deu por acaso, né? Ou seja, o Evangelho de Tomé ele era popular e ele acabou chegando no Egito devido à sua popularidade. E os gnósticos do Egito, que tinham contato com essa tradição de Alexandria, acabaram adotando esse texto de Tomé para eles. Tá? Mas esse texto não se originou ali, é algo mais antigo. Tanto é que o Evangelho de Tomé já foi encontrado em outros achados arqueológicos, inclusive na versão em grego koiné, é o achado de Oxirrinco, tá? Do final do século XIX. Então, assim, eu acho que existem alguns dados que apontam para uma origem siríaca do Evangelho de Tomé. Mas antes de prosseguirmos, eu queria elucidar alguns pontos das teorias acadêmicas. 2 fatores aqui, tá? Primeiro, a ideia de que Tomé esteve em Edessa, que era na Síria Oriental, tá? Ou seja, ele já não teria feito parte da rota paulina, porque Paulo passa pela Síria Ocidental e vai direto para a Cilícia. Ele não vai para a Síria Oriental. Tá? Na verdade, o texto não deixa explícito se ele esteve na Síria Ocidental ou então na Síria Oriental. Mas se considerarmos que ele esteve em Antioquia da Síria, Antioquia ficava na Síria Ocidental, tá bom? E eu acredito que a Síria Oriental já seria muito distante de sua rota, então não teria como ele ter passado por ali. Então, assim, existe essa tese de que Tomé esteve em Edessa e ali fundou uma igreja, né, e ali formou um discipulado. Então, isso tem base em alguns textos históricos também, de alguns pais da igreja. Teve um pai da igreja siríaco que escreveu sobre os tomazinos de Edessa. Alguns textos posteriores do século IV e V que falam que Tomé formou ali uma escola cristã em Edessa. Mas a maioria desses textos, como eu estou explicando, vem de uma tradição
posterior, geralmente a partir do século IV em diante. Ou seja, não são confiáveis, tá? Quando estamos falando de uma tradição muito antiga, que remonta às origens do cristianismo, estamos situados historicamente e cronologicamente no século I. Então, quando a gente pega textos do século IV e V para explicar um evento do século I, obviamente que estamos dando um tiro no escuro, porque essas tradições surgiam na forma de textos escritos muitas vezes de forma anônima para validar ideias de determinados grupos religiosos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que algum grupo ali, do século IV ou V, eles podem ter se apropriado do nome de Tomé, por Tomé ser um apóstolo e um discípulo talvez muito querido pelo povo, eles podem ter se apropriado do nome de Tomé para vinculá-lo à sua própria igreja e com isso dar um tipo de respaldo ou de validação para a sua própria igreja. E isso era bem comum naquela época, né? Era uma época que as pessoas escreviam mitos e depois esses mitos se tornavam verdade. Então as pessoas precisam começar a entender que estudar a história do cristianismo não é nada fácil. Porque a gente precisa passar as coisas pela peneira. Nem tudo que a gente vai ler é verdade. Muitos mitos foram surgindo ao longo das décadas e dos séculos, que depois foram se tornando verdades, né? Mas assim, é bem complicado, tá? É bem complicado. E outra tradição mitológica é de que Tomé teria estado na Índia, tá? Isso parece que os pais da igreja relataram isso, e existe um livro chamado Atos de Tomé, datado ali do início do século III, que vai contar essas viagens do apóstolo Tomé para a região da Índia, tá? Então, assim, eu acho que isso pode ter sido também uma invenção dos pais da igreja ou de algum grupo tomazino posterior, porque há um texto do século III, o Atos de Tomé, ou seja, já é bem distante da tradição tomazina original, quase 200 anos de distância, né? E dizem que Tomé esteve na Índia. Eu acho improvável. Primeiro porque a Índia era muito distante. Era bem distante. Era muito difícil alguém viajar para a Índia naquela época, saindo ali do Oriente Médio, tá? E segundo porque talvez, qual seria a hipótese? Que essa história foi inventada para afastar Tomé das raízes cristãs. Eles pegaram um lugar bem distante, que naquela época a Índia era visto como um país exótico, uma cultura exótica, né, de múltiplos deuses, sabe? Uma cultura politeísta, por causa do hinduísmo. Então, eles viam a Índia como algo exótico. Então, eles podem ter pegado Tomé e jogado ele lá na Índia, né? Talvez uma forma de deboche, né? Falando, olha, Tomé, ele era um místico, esotérico, igual os ascetas da Índia, né? Eu não sei qual tradição religiosa era mais popular na Índia nessa época, mas eles liam muito os textos hindus, né? E tinha muito essa cultura ascética daqueles monges, tá? Que ficavam torturando o próprio corpo, ou então que viviam na extrema pobreza, né? Até hoje existem esses casos ali na Índia. Então, eles podem muito bem ter criado outro mito de Tomé na Índia, para afastar Tomé das raízes do cristianismo. Tá? Porque quando você pega um apóstolo cristão e joga ele na Índia, você está dizendo que Tomé foi para longe, sabe? Ele não participou de tudo que aconteceu aqui no Mediterrâneo, na Ásia Menor, talvez, ou então na Síria, sabe? Pode ter sido um truque.
Então eu realmente não sei, eu acho muito estranha essa história de Tomé na Índia. Eu acho que Tomé estava muito mais associado aos cristãos primitivos do que uma igreja distante na Índia. É isso que eu acho, né? Tá bom. Então agora eu quero trazer a minha tese principal aqui. Por enquanto é uma hipótese, tá bom? Mas eu acho que vale a pena a gente refletir e tentar desvendar esse mistério, né? Então, assim, qual seria a hipótese? De que o Evangelho de Tomé de fato surgiu na Síria do século I, tá bom? Ele tem sim conexões profundas com os cristianos. Além disso, ele tem um valor histórico muito grande para nós, porque muito da sabedoria que está contida no Evangelho de Tomé não encontramos praticamente em parte alguma do Novo Testamento católico. Foi algo que os católicos extirparam da sua Bíblia, né? Por exemplo, a ascese interior, que é a rejeição ao mundo, pouquíssimas partes do Novo Testamento vemos esse conteúdo ascético, tá? Ou então uma sabedoria interior, de transformação interior, por exemplo, quando Jesus de Tomé fala: existe luz no interior do homem de luz, né? Isso aqui não é dito muitas vezes no Novo Testamento católico, tá? Ou então quando Jesus fala que o reino do Pai já está espalhado sobre a terra. Isso aqui, ao meu ver, contraria a visão escatológica do apóstolo João, que falava de uma nova Jerusalém descendo do céu, uma cidade dourada com formato cúbico. Ou seja, uma visão escatológica do fim do mundo, da era messiânica, percebem? Então, por isso que eu acho tão fascinante o Evangelho de Tomé, porque ele traz essa visão alternativa, né? É uma visão sapiencial, ou seja, sapiência é sabedoria, tá? Então, é uma sabedoria interior, que através dessa sabedoria nós conseguimos enxergar o mundo como ele realmente é, que na visão gnóstica cristiana, o mundo é uma ilusão, né? As coisas deste mundo, as riquezas, os prazeres, os desejos, o poder, a glória, é tudo uma ilusão do ego, feita para alimentar o ego. Então, quando a nossa mente é iluminada pela palavra do Crestus, né, é como se fosse um despertar da consciência, que nos faz enxergar as coisas como elas realmente são. A gente vê que aquela luz, na verdade, era trevas, e a gente passa a buscar a verdadeira luz. Percebem? Então, assim, isso não existe em parte alguma da Bíblia Católica. Ou se existe, são em pouquíssimas partes que, na verdade, são fios soltos que a patrística deixou pelo caminho. Porque sabemos que a patrística quis moldar o cristianismo a uma visão teocêntrica, que é uma visão de de cultuar Deus, de adorar Deus, né? Para que sejamos justos aos olhos de Deus, agradáveis aos olhos de Deus, e não sejamos contados entre os pecadores, os injustos e os infiéis, porque estes serão lançados no lago de fogo e enxofre, né? Então, assim, é uma visão moldada através da culpa e do medo, diferente da visão cristiana original, que era uma visão de iluminação da nossa própria consciência. São coisas bem diferentes, tá, pessoal? Então, de tudo que eu já estudei, e aqui é só o meu palpite, eu não sou o dono da verdade, mas de tudo que eu já estudei, eu acredito que a visão cristã, ou então cristiana original, era muito mais dessa vertente sapiencial, tá? E ascética, de sabedoria interior, de transformação interior, algo que atua na nossa mente e na nossa consciência, né? Ou seja, a própria iluminação. Inclusive, essa palavra iluminação aparece em 2 Coríntios capítulo 4, né? Que
fomos iluminados. Ali no texto fala que o coração foi iluminado, mas eu acho que Crestos não falava do coração, tá? Ele falava da mente. A palavra mente aparece repetidamente nas cartas de Paulo, tá? O nous, o phronema, ou então a consciência, syneidesis, do grego, tá? Então, assim, eu acho que esse é o valor histórico de Tomé, tá bom? Essa visão alternativa. O que eu posso dizer? O Evangelho de Tomé, ele é uma coleção de ditos. Por isso que são, ao todo, 114 ditos. E a grande maioria deles começa assim, Jesus disse. Aí entra uma frase de sabedoria de Jesus, tá? Então, do grego, essa palavra ditos é logia, tá? No plural. E no singular é logion, ok? Então, era uma coletânea de ditos. E vejam que coisa interessante. Isso não é algo inventado pelos tomazinos. Várias correntes filosóficas e religiosas têm essa mecânica de uma coletânea de ditos. Por exemplo, vamos pegar ali as religiões orientais, que muitas pessoas têm preconceito, mas quando a gente estuda a história das religiões, a gente não pode ter preconceito, né? Então vamos pegar, por exemplo, os budistas, tá? O Buda histórico se chamava Siddhartha Gautama. Então existe uma coletânea de ditos do Buda histórico, que chama Dhammapada. É o principal livro dos budistas, tá? Inclusive eu já li lá por volta de 2017, 2018, e é bem interessante. Tem coisas bem legais ali, tá? Não estou falando para ninguém virar budista, não disse que eu virei budista, continuo sendo marcionita, mas como eu disse, não podemos ter preconceito, tá? Precisamos entender as coisas, né? Então, assim, ali é uma coletânea de ditos. E qual era a dinâmica daquela época? Buda era um homem que ele vivia como um monge, asceta, praticamente um asceta, né? Então, por exemplo, ele vivia na pobreza, ele só tinha um manto para se vestir, né? Ou seja, uma peça de roupa. Em algumas tradições eles utilizam um manto laranja, em outras eles utilizam um manto vermelho com amarelo, né? Mas era só uma peça de roupa. E eles iam no centro da cidade meio que assim esmolar comida, né? Eles eram alimentados pelo próprio povo daquela cidade, né? O povo dava marmitas para esses monges. Então Buda, ele era um monge que tinha vários discípulos monges. E na língua original ali dos budistas, agora eu não lembro se é o sânscrito ou se é o Pali. Faz tempo que eu estudei, então me desculpem se eu cometer algum equívoco. Mas o nome desses monges era Bhikkhu, tá? Eles eram os monges budistas. Então Buda, ele vivia ali nesses vilarejos e muitas vezes ele proferia discursos nas praças públicas e os monges anotavam aquelas palavras. E foi assim que surgiram os textos budistas, os principais textos budistas, dentre os quais o Dhammapada, que eu estou falando para vocês. E isso não é um fenômeno que ocorreu apenas com os budistas, tá? E só um dado geográfico e histórico, o budismo teria surgido ali por volta do século 6 ou 5 antes de Cristo, tá? Na verdade, vamos colocar assim, por volta do ano 500 antes de Cristo. Aqui existe uma certa precisão histórica. E na região do Nepal, que atualmente fica ao norte da Índia, tá? Faz fronteira com o Tibete. O Tibete fica ao norte do Nepal e a Índia fica ao sul do Nepal. Foi nessa região onde surgiu o budismo, tá? E outro exemplo seria o filósofo chinês Confúcio. Confúcio era praticamente na mesma linha de Buda. Ele era um filósofo, ele tinha uma sabedoria e os seus discípulos anotavam as coisas que ele dizia, tá? Então,
Assim surgiu o texto chamado Analetos de Confúcio, que é o principal texto para entendermos o confucionismo, uma filosofia oriental. Então, outro exemplo é Sócrates, o filósofo grego. Tá? Sócrates, na verdade, o seu discípulo Platão, ele escreveu os diálogos que Sócrates tinha com outras pessoas. Acho que majoritariamente na região de Atena. Tá? Então, eram os diálogos de Sócrates. Era um método um pouco diferente, não eram ditos sapienciais, mas sim diálogos que Sócrates tinha com essas pessoas, diálogos filosóficos. E qual era o método de Sócrates? Era o método chamado de maiêutica. Por que maiêutica? Porque é como se Sócrates estivesse parindo, ou seja, gestando e dando à luz ao conhecimento que estava dentro da pessoa com a qual ele estava dialogando. Então ele fazia perguntas reflexivas para o seu interlocutor refletir, e através dessas perguntas a pessoa ia dando respostas e ele perguntava outras coisas, e com isso a pessoa ia aprendendo com esse diálogo, percebem? Então, mais um exemplo parecido ali com o de Buda e com o de Confúcio. Também os filósofos estoicos, tá? E o próprio Lao Tse, um filósofo chinês, dizem que no final de sua vida ele escreveu um livro chamado Tao Te Ching, que é o principal livro dos taoístas, que também é um livro sapiencial. Ou seja, por que eu trouxe estes exemplos? Porque, basicamente, era algo comum na história das religiões, na história da filosofia. Era algo comum que os grandes mestres que tinham ali todo o seu discipulado, muitos deles eram andarilhos, né, sem morada certa, ou seja, eles andavam por várias cidades. E, inclusive, Crestos fala isso no Evangelho de Lucas. Ele fala assim: as raposas têm tocas e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, ele era um andarilho, né? Ele não veio construir um reino, percebem? Ele era um andarilho que tinha uma sabedoria que ele transmitia através da sua palavra, né? Então isso era bem comum naquela época, era bem comum. Então, voltando para a questão de Tomé. Tomé, então, seria justamente esse apóstolo que conviveu com Crestos e que anotava essas pérolas de sabedoria do Crestos, esses ditos sapienciais. Então, na versão final de Tomé são 114 ditos. A versão original eu não sei se eram 114 ou se era uma quantidade menor, tá? Então, isso colocaria o Evangelho de Tomé ainda mais antigo na história. Percebem? Ele pode ter sido escrito paralelamente à passagem de Crestos pela Terra. O que é algo, não é uma hipótese totalmente alucinada. Não é. Porque assim, qual seria a dificuldade, por exemplo, vamos imaginar a cena de modo claro. Surge na Terra uma pessoa de uma sabedoria infinita, né? Que veio revolucionar tudo, que veio mudar tudo, né? E esta pessoa, conforme ela falava, ela ia ganhando discípulos, e um desses discípulos se destacou, porque ele entendia tudo o que o Crestos falava. Porque o Crestos muitas vezes falava por parábolas enigmáticas, ou então os próprios ditos sapienciais, eles não são assim falados de forma muito racional, né? Não é como um filósofo, por exemplo. Ele falava coisas metafóricas, alegóricas, justamente para os discípulos refletirem. Era uma linguagem assim quase que criptográfica, percebem? Os discípulos precisavam decodificar aquela mensagem para que pudessem entender.
né? Vou dar um exemplo aqui que me veio à mente. Tem um dos ditos de Tomé, que Jesus fala assim: aquele que está perto de mim está perto do fogo. A pessoa pensa, como assim está perto do fogo? Então o fogo ali simboliza o quê? A luz e a transformação. Ou seja, aquele que estava perto de Crestos não era perto fisicamente, era na mesma frequência mental de Crestos, na mesma sintonia mental. Por isso que o apóstolo escreve, nós temos a mente de Crestos. Então quando estamos na mesma sintonia mental de Crestos, estamos perto do fogo. E não é o fogo da destruição de Jeová, do Velho Testamento. É o fogo da mutação, da transmutação, ou seja, da transformação interior, da iluminação da mente. Percebem? Então, assim, isso é algo que uma pessoa cética, e hoje muitos ateus fazem uma leitura fria do texto, tá? E aqui a gente respeita os ateus, mas é algo que eu preciso falar, né? Eles tentam interpretar um texto espiritual com uma leitura cética, com uma leitura pragmática. Me fugiu a palavra, tá? Mas eles não entendem que ali é uma alegoria. Eles querem fazer uma leitura literal do texto. Então, eles leem o texto e pensam, Jesus aqui estava dizendo que quem chega perto dele se queima, porque ele é o fogo, está saindo fogo dele, né? Sabe? Aqui não cabe uma leitura literal. Aqui é uma leitura metafórica. O que o fogo simboliza? O que é estar perto de Crestos? Percebem? Então, essas palavras, Crestos, eu acredito que ele falava assim, de fato. Mesmo nos evangelhos católicos, e para nós o principal é Lucas, né, que era originalmente o evangelho marcionita, mesmo nesses evangelhos a gente sabe que o Jesus ali, da patrística, ele fala por parábolas. Então era algo que Jesus fazia, né? Ele usava muita metáfora. Por exemplo, Lucas capítulo 5. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Será que ele estava falando de vinho mesmo? Será que ele era um alcoólatra? Não. O vinho novo simboliza o espírito de Crestos entrando na pessoa e transformando ela por dentro. Transformando a sua mente, né? Então, assim, eram metáforas que ele utilizava. E apenas os discípulos mais avançados no conhecimento e na sabedoria conseguiam compreender a fundo e, inclusive, colocar em prática essas metáforas. E eu acredito que Tomé foi justamente esse discípulo. Tá? Maria teria sido outra discípula que compreendeu o Crestos. Inclusive, no Evangelho de Lucas, Maria ela é retratada de forma positiva, como aquela que chorou quando o Crestos entrou em sua casa. Ou na casa de Simão, o fariseu, acho que é na casa de Simão o fariseu, tá? Mas Maria estava presente ali naquela cena. Ou então, quando Maria fica aos pés de Jesus ouvindo a sua sabedoria, em forma de palavras, e Marta continua com os afazeres domésticos, porque estava preocupada com as coisas do mundo, mas Maria se sentou aos pés de Jesus para escutá-lo. Então alguns discípulos entenderam a luz que emanava de Crestos, outros não. Por exemplo, Simão Pedro, Tiago e João, ao meu ver, são discípulos que não entenderam a mensagem de Crestos. Percebem? Então Tomé foi justamente esse discípulo que entendeu, por isso que ele era chamado de o gêmeo espiritual de Jesus. Então ele teria anotado essas palavras de Jesus. E pensem comigo aqui. Eu já vou encerrar o vídeo, tá? Para não ficar muito extenso. Vamos apenas fazer essa reflexão final. Então, como surgiram os evangelhos? Hoje nós temos ali no Novo Testamento Católico 4 evangelhos, tá? Se a gente considerar o Evangelho Marcionita e o Evangelho de Tomé, que para nós são os mais importantes, temos 6 evangelhos para explicarmos a origem, tá? Então, assim, se a gente pegar o Evangelho Marcionita, que era a versão primitiva de Lucas, e o Evangelho de Tomé, seria até mais provável, isso aqui é uma hipótese bem especulativa mesmo,
seria até mais provável que o Evangelho de Tomé tivesse surgido antes. E por quê? Justamente por causa desse processo histórico que eu falei. Eles eram seres humanos, os apóstolos. Eles não tiveram uma visão e saíram escrevendo o texto, igual, por exemplo, João no livro de Apocalipse. Essas visões proféticas, eu acho que grande parte delas é coisa do Jeová do Velho Testamento, tá? Então, assim, não era um processo místico, espetacular, sabe? Era um processo real e histórico. Então, Tomé anotou as palavras de Jesus. E depois, em determinado momento, através de suas próprias lembranças do que ele viu Jesus fazer, das coisas que ele vivenciou alguns anos antes, ele transforma isso numa narrativa histórica e cronológica, que daí é muito mais parecido com o Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas ele tem início, meio e fim. E no meio de toda essa história contada em Lucas, existem os ditos sapienciais de Jesus. Tá? Então, claro que é uma hipótese bem especulativa, mas eu acho que isso coloca os pingos nos is. Tá? Tomé é uma coleção de ditos. Ok? E Lucas, mesmo a versão primitiva marcionita, já é uma história, uma narrativa. Tá? Então talvez os dois tenham coexistido na Síria do século I, ou então podem ter surgido da mesma fonte, ou então foram partes de um mesmo processo na construção do cânon marcionita. Tá bom? Ainda temos que estudar mais, não podemos afirmar nada por enquanto, com absoluta certeza, mas podemos fazer contestações e podemos trazer hipóteses para que vocês reflitam. Tá? Então fiquem na graça de Crestos e até a próxima.